A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos aqui para o nosso último vídeo da série Os 10 tipos de oração da Bíblia. E a última oração que nós meditaremos é a respeito da oração de decreto. É isso mesmo, é um decreto, é uma ordem que nós damos para que as coisas aconteçam no nome de Jesus Cristo. Esse é um tipo de oração muito pouco praticado e muito pouco compreendido pela igreja. E nós deixamos de usufruir de grandes coisas, de muita coisa que Jesus conquistou para nós quando nós não nos utilizamos desse tipo de oração. Então você vai observar comigo, meditar nos textos que eu estarei lendo, para que nós possamos entender como essa oração é praticada. Certa vez, Jesus disse para uma figueira que ela nunca mais daria fruto, ninguém nunca mais comeria do seu fruto. E no dia seguinte, ao observarem a figueira, os seus discípulos constataram que ela havia secado desde a raiz. E olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Ao ser questionado por Pedro a respeito da figueira, Jesus disse algo extraordinário para os discípulos. Ele disse: se vocês crerem, não só fareis o que foi feito à figueira, vocês farão algo até maior, se vocês crerem. Por isso ele começa dizendo: tende fé em Deus. Porque se vocês disserem a este monte, saia daqui e lança-te no mar, ele irá. E tudo que vocês afirmarem, disserem, e não duvidarem no coração de vocês, mas acreditarem que será feito aquilo que vocês disserem, assim sucederá. Jesus está dizendo aqui que a fé, acompanhada de uma declaração com fé, faz com que coisas aconteçam. A fé é, claro, no nome dele. Nós vamos ver aqui agora uma outra ocasião quando o apóstolo Pedro estava indo com o apóstolo João para a hora da oração. Isso está no capítulo 3 de Atos. E a Bíblia diz que ali tinha um homem que era posto, um homem coxo que nunca havia andado, que tinha mais de 40 anos, pedindo esmolas. E olha o que acontece quando esse homem foi pedir uma esmola para Pedro e João. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Aqui, irmãos, Pedro não parou diante daquele homem para fazer uma longa oração, para fazer um clamor a Deus. Não. Pedro disse: olhe para nós. Aquele homem esperava receber uma esmola, mas Pedro disse para ele: nem ouro nem prata tenho para te dar,
mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E assim o homem foi curado. Porque Pedro disse: o que tenho te dou. Nós temos o poder de Deus, a vida de Deus habitando em nós. E por isso nós cremos, e por isso nós temos que declarar, afirmar, decretar, dar ordem para que as coisas aconteçam. É claro que esse não é o único tipo de oração que nós iremos fazer, mas nós não podemos negligenciar essa forma de orar. E a vontade de Deus é que a sua igreja exerça essa autoridade, a autoridade do nome de Jesus. Outra ocasião semelhante a essa que nós vimos aconteceu com Paulo, quando ele também estava pregando e certo homem foi curado, porque ele viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Então ele também ordenou: põe-te direito sobre os teus pés. E aquele homem foi curado e saltou. E vamos ver o que a palavra diz. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Enquanto Paulo pregava, com toda certeza Paulo estava pregando a Cristo, que morreu pelos nossos pecados e levou as nossas doenças, porque aquele homem creu que ele seria curado. Então a pregação de Paulo trouxe fé para o coração daquele homem. E Paulo, olhando para ele, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés, ou põe-te direito sobre os teus pés. E aquele homem saltou e andou, curado. Veja que Paulo também não parou para orar, ele não fez um clamor, ele simplesmente ordenou, ele decretou. Porque, é claro, Paulo sabia que a vontade de Deus é curar, a vontade de Deus é salvar, é abençoar. E é também, é claro, que o homem se arrependa do seu pecado. Devemos crer e tomar posse e colocar em prática esse tipo de oração, colocando a mão sobre as pessoas, declarando a cura, a bênção, o enchimento do Espírito Santo, abençoando nossa família. Devemos sim declarar, decretar a bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas igrejas. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.